Nosso assunto é análise combinatória. E nós vamos ver análise combinatória de forma diferente do que a gente vê no livro. Lá no livro, nós usamos fórmula para permutação, usamos fórmula para arranjo, usamos fórmula para combinação. Aqui no curso, não. Aqui no curso, nós vamos usar apenas uma fórmula, que é a fórmula da combinação. Para isso, é necessário que você entenda que nós vamos dividir a análise combinatória em dois grupos. O grupo 1, que tem permutação e arranjo, e o grupo 2, que tem combinação. Então, quando você se deparar com uma questão de combinação, você deve perguntar: é do grupo 1 ou do grupo 2? Se for do grupo 1, você não vai nem precisar saber se é permutação ou arranjo. Basta saber que é do grupo 1. E se for do grupo 2, você já sabe que é combinação e vai usar a fórmula. Tá, mas se nós não vamos utilizar a fórmula no grupo 1, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o esquema dos traços. Então vamos lá. Estou com uma questão de análise combinatória. Eu tenho que fazer a seguinte pergunta: é grupo 1 ou grupo 2? Se for grupo 1, usarei traço, não vou usar fórmula. Se for grupo 2, vou usar a fórmula. Tudo bem até aí? Tá. Então agora nós vamos precisar saber o seguinte: como identificar o grupo? Se é grupo 1 ou se é o grupo 2. Bom, observe o esquema. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com 1, 2 e 3? Olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui um número para ser formado com 3 algarismos, mas eu só posso utilizar os algarismos 1, 2 e 3. Eu posso utilizar o 1, o 2 e o 3 nesta ordem. Mas poderia também trocar a ordem. 3, 2, 1 e tem outras opções que nós vamos ver mais adiante. Mas só para você entender o seguinte: quando eu troquei a ordem dos algarismos, o meu resultado ele também foi trocado. Ele mudou. Olha, se eu coloco 1, 2, 3, eu tenho um número, 123. Mas se eu inverto para 3, 2, 1, o resultado é outro agora, é outro número. Então, presta atenção. Quando você troca a ordem e o resultado também é trocado, você está no grupo 1. Entendeu? Vamos para o próximo aqui, ó. Quantos algarismos de 3 números distintos podemos formar com 1, 2, 3, 4 e 5? Bom, basicamente é a mesma pergunta. No entanto, aqui você tem disponível 3 algarismos. Aqui você tem disponível 5 algarismos. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu quero o número com 1, 2, 3 algarismos. Posso colocar aqui o número 1, 2 e 3. Posso colocar aqui o número 5, 4 e 1. Mas observe, se eu trocar a posição desses algarismos, da mesma forma que aconteceu aqui, o meu resultado é alterado. Então, estamos falando também de grupo 1. E aqui, embora eu tenha dito que você não vai se preocupar com o que é permutação e com o que é arranjo, é interessante que você saiba a diferença. Olha, você tem aqui 3 algarismos que você quer. E quantos disponíveis? 3. Então, ó, você tem 3 e você quer 3. Você tem a mesma quantidade que você quer. Permutação. Agora aqui, ó, você tem 5 algarismos e você quer com 3 algarismos. Então você observe que a quantidade que você tem não é a mesma da que você quer. Então temos arranjo. Essa é a diferença. Mas como nós não vamos utilizar as fórmulas, você na hora ali de resolver a questão não tem que esquentar a cabeça quando que é permutação e quando que é arranjo. Basta você entender o seguinte: troquei a posição aqui. Alterou o resultado? Alterou. Então eu tenho o grupo 1, não vou utilizar a fórmula, vou usar os traços. Agora, quantos grupos de 3 alunos podem ser formados com 5 pessoas? Olha o que acontece aqui. Se eu tenho a pessoa A, B, C, D e E, eu tenho 5 pessoas aqui, concorda? E se eu quero formar grupo
com 3 pessoas, supondo que eu escolha A, B e C. Então, quem é que está no meu grupo? O A, o B e o C. Agora, vê se eu posso falar assim, ó, eu quero formar agora um grupo diferente. Eu quero agora chamar o B, o A e o C. Observe que eu troquei a posição aqui, mas eu continuo com o mesmo grupo. Eu tenho aqui ABC, eu tenho o mesmo grupo aqui, ABC. Então, olha só, se eu tiver aqui 3 pessoas, ó, eu chamei as 3 pessoas, A, B e C. Se liga aqui, ó, vamos lá, tirar uma foto. Tirei a foto. Então, quem que está na foto? A, B e C. Agora eu falo assim, agora, ó, vem cá agora. Vem aqui o B, vem aqui o A e vem o C. Tira a foto. Quem que está na foto? As mesmas pessoas. Mudaram de posição? Mudaram, mas tem as mesmas pessoas. O grupo é o mesmo. Logo, você troca a posição, mas o resultado aqui não troca. Então, é um caso de combinação que você vai utilizar a fórmula. Tudo bem até então, galera? Então, olha só, o que você tem que saber aqui? Que em análise combinatória, nós aqui no curso vamos dividir em 2 grupos. O primeiro grupo, permutação e arranjo, não vamos usar fórmula. O segundo grupo, combinação, vamos usar fórmula. No primeiro grupo, quando você troca a ordem, o resultado é trocado. É o troca-troca. Agora, no grupo 2, quando você troca a posição, o resultado não é trocado. Então, você vai usar a fórmula. Tudo bem até aqui? Então, vamos para o próximo conhecimento. O nosso próximo conhecimento, antes de nós entrarmos a fundo ali em permutação, arranjo e combinação, é fatorial. Então, o fatorial, ele é representado com esse ponto de exclamação. Então, aqui nós temos esse 5 com ponto de exclamação. Então, aqui nós vamos ler 5 fatorial ou fatorial de 5. 3 fatorial ou fatorial de 3. Então, a primeira coisa que você precisa saber quando o assunto é fatorial é como que resolve isso daqui. Então, vamos lá. Você tem aqui 5 fatorial, então você vai escrever o número 5 e você vai multiplicar pelos antecessores. Então, olha só, qual é o antecessor de 5? 4. E o antecessor de 4? 3. E o antecessor de 3? 2. E o antecessor de 2? 1. Claro que você não vai multiplicar pelo antecessor do 1, porque senão vai colocar o 0, vai sempre dar 0. Então, vamos lá. Para calcular o fatorial, basta você pegar o número e multiplicar pelos antecessores até chegar no número 1. Pronto, multiplicando aqui nós temos 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Significa dizer então que 5 fatorial dá 120. Vamos lá. Fatorial de 3. Eu tenho então o 3 que vou multiplicar pelos antecessores. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, o fatorial de 3 é 6. Tudo bem até aí? Tá. Então, agora que você sabe calcular fatorial, é interessante que, para efeito de cálculos futuros, você saiba fazer isso daqui, ó, que é uma multiplicação de fatoriais, embora não tenha aqui um sinal de vezes. Bom, vou calcular aqui então o fatorial de 5, que nós vimos que é 120. E isso vai ser multiplicado pelo fatorial de 3, que é 6. Certo? Então, 120 vezes 6, 720. Beleza? Tranquilo aí? Agora, olha só. Se você sabe multiplicar, você também tem que saber como dividir. E agora fica ligado na dica. Bom, aqui eu deveria fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? No entanto, presta atenção.
Eu não preciso multiplicar tudo aqui em cima, depois multiplicar tudo aqui embaixo e pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Não, por quê? Porque olha só, eu posso simplificar isso aqui, ó. E olha o que ficou então. Ao invés de multiplicar tudo isso daqui, eu vou multiplicar apenas esses 3. 8 vezes 7 vezes 6. E aí presta atenção. Se você já sabe que você vai cortar as partes iguais, então eu sugiro que a partir de agora você faça um esquema. E o esquema é o seguinte: aqui não é 5 fatorial? Então você vai manter como 5 fatorial. Você não precisa ficar escrevendo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não. E aqui não é 8? Você vai escrever 8 vezes 7 vezes 6 vezes. E aí você também não precisa fazer vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Basta você parar onde o número aqui indicar, que é o 5 fatorial. E aí sim você pode cortar. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, olha só. Se liga aí. Depois você faz a continha aí para ver quanto é que dá. Vê se você está entendendo aqui, ó. Eu não preciso fazer do 10 até o 1. Eu vou parar no 6 fatorial. Então, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corto, corto, e aí eu vou fazer apenas essa multiplicação aqui. Tudo bem, então? Fatorial está tranquilo? Tranquilo igual um grilo? Então vamos para o próximo conhecimento. Nosso próximo conhecimento é o princípio multiplicativo. Isso aqui vai te ajudar lá na frente. Presta atenção no raciocínio. Eu tenho 4 calças, 5 camisas e 2 tênis. Eu quero me arrumar todos os dias de forma que cada dia eu esteja com aparência diferente dos dias anteriores. Então eu te pergunto, quantas formas diferentes eu posso me arrumar com 4 calças, 5 camisas e 2 tênis? Bom, você poderia fazer aqui o sistema assim, ó. Você tem a calça 1 com a camisa 1 com tênis 1. Calça 1, camisa 2, tênis 1. E você pode ir fazendo aí as opções. No entanto, presta atenção. O princípio multiplicativo, ele faz com que você calcule essa quantidade de formas diferentes de forma mais rápida. Olha o que você vai fazer, ó. Você tem aqui calça, camisa e tênis. Você vai multiplicar a quantidade disso aqui, ó. 4 calças, 5 camisas e 2 tênis. Então eu tenho 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Sabe o que significa? Que eu tenho 40 formas diferentes de me vestir quando eu tiver 4 calças, 5 camisas e 2 tênis. E esse aí é o princípio multiplicativo que estará embutido em outras questões lá no futuro, beleza? Então, próximo conhecimento. Bom, agora sim nós vamos entrar no grupo 1. E eu separei 10 tipos de conta para a gente fazer análise aqui. Ó. Se liga aqui. Eu tenho aqui o primeiro tipo, que é quando não tem restrição. Se liga. Com 1, 2 e 3, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Nesse caso, eu gosto de fazer assim, ó. Eu tenho quais opções? 1, 2 e 3. É como se eu tivesse cartões com números 1, cartões com número 2, cartões com número 3. E aí a questão é, com esses cartões, quantos números que eu posso fazer? Bom, eu quero números de 3 algarismos. E aí a pergunta é, qual é o primeiro número que pode ser formado com esses dígitos aqui? Bom, se tem 3 algarismos, poderia ser o 100, mas eu não tenho zero aqui disponível. Então, o primeiro número seria o 111. Qual é o segundo número? 112, 113, 114 não. Por quê? Porque eu não tenho 4. Então, o próximo número seria o quê? 121, 122, 123. Concorda? Mas qual que eu tenho aqui? Eu tenho também aqui agora o 131, 132,
e 133. Certinho? Tá. Comecei com 1. Se eu começar com 2, eu tenho 211, 212, 213. E mais o quê? 221, 222, 223. E 231, 232, 233. Bom, começando com 3 agora, eu tenho 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332 e 333. Quantos números, então, que podem ser feitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3 podem ser feitos 27 números. Tá, mas existe um esquema para você descobrir essa quantidade de forma mais rápida. Que esquema é esse? É o esquema dos traços. Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Presta atenção. Foca nessa posição aqui. E aí você pergunta o seguinte: quantas opções eu tenho para colocar aqui nessa posição? Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 2, eu posso colocar o 3. Então eu tenho 3 opções. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 2, eu posso colocar o 3. Eu tenho 3 opções. E quantas opções eu tenho aqui? Posso colocar o 1, posso colocar o 2, posso colocar o 3, porque não tem restrição. Daqui a pouco você vai entender o que é restrição. Então, nesse caso, basta você multiplicar essas opções que você escreveu aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. É a mesma coisa, tá vendo aí? Então, o esquema é esse aí, ó, o esquema do traço. Você vai fazer os traços e você vai fazer a pergunta: quantas opções eu posso colocar nessa posição? Tudo bem até aí? Lembrando que nós estamos falando de números e aqui ele não está te dando uma restrição, ele não está te falando assim, ó, quantos números de algarismos distintos, ou seja, quantos números sem repetir algarismo do jeito que está sendo feito aqui. Ele não te deu restrição, então está tudo liberado. Posso repetir aqui os algarismos. Esse é o tipo 1. Vamos agora para o tipo 2. Bom, nesse tipo 2, você vai perceber que o texto é parecido com o outro, porém acrescentamos a palavra distintos, ou seja, diferentes. Então, quantos números com 1, 2 e 3, quantos números de 3 algarismos distintos? Ou seja, tem que ter algarismos diferentes. Eu não posso repetir os algarismos igual fez ali, como 111, por exemplo. Então, olha como é que é o esquema. E o esquema basicamente vai ser o mesmo. Eu vou colocar aqui as opções que eu tenho, 1, 2 e 3. E eu vou colocar as opções que eu quero. Eu quero números com 3. Neste caso, eu vou fazer a mesma pergunta. Foca aqui. Foca aqui. Então vamos lá. Quantas opções eu posso colocar aqui? 1, 2, 3. Então aqui eu posso colocar 3. E agora que você tem que prestar atenção no detalhe. Se liga aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu tenho 3 opções. Como não pode repetir, então eu tiro uma opção que eu coloquei aqui. Tá vendo? Eu não posso utilizar a opção aqui e aqui. Eu não posso repetir, tem que ser algarismo distinto. Então, eu usei uma opção aqui, eu não tenho mais 3 opções. Para o próximo, agora eu vou ter 2 opções. E aí eu uso mais uma opção aqui. Então, agora aqui só restou uma opção. E aí você vai perceber que neste caso aqui, quando fala de algarismo distinto, você tem aqui, na verdade, um fatorial. E como aqui você tem 3 e quer 3, estamos falando de permutação. A quantidade que eu tenho é a mesma que eu quero. E se é permutação, se você quisesse fazer pela fórmula, seria n fatorial. N é a quantidade de elementos.
Logo, permutação de 3 aqui seria 3 fatorial, e eu tenho aqui o 3 fatorial sendo 3 vezes 2 vezes 1. Então, a permutação seria o quanto aqui? 6. A resposta seria 6. Mas você vai perceber que 3, 2, 1 é exatamente aquilo que você colocou aqui nos traços. Então, por isso que nós vamos não usar fórmula. Nós vamos usar os esquemas dos traços. Está vendo que a ideia é a mesma? Então, vamos lá. Se eu sei que aqui eu tenho 3 opções, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho uma, agora sim você multiplica para achar 6. Eu tenho 6 opções. Quais são essas 6 opções? 1, 2, 3, 1, 3, 2. Depois, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Mais qual? 3, 1, 2, 3, 2, 1. Observe que não tem repetido. Eu posso colocar o 3, o 2, 3, 2? Não, porque não pode repetir algarismo. Tem que ser algarismos diferentes. Então, nesse caso, eu posso formar 6 números e eu já tinha achado aqui no esquema dos traços. Tudo bem até aí? Então, nesse tipo 2, nós temos aqui uma restrição, que é qual? Algarismo não pode se repetir, certo? Então, agora vamos para outro exemplo. Bom, ainda estamos no tipo 2, que é com restrição de não repetir. Agora, presta atenção. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra via? E aí você vai perguntar, opa, será que eu posso repetir letra ou não? Então, olha só. Eu não preciso colocar quantos anagramas podem ser formados com a palavra via com algarismos distintos. Não. Quando o assunto é anagrama, já está implícito que você não pode repetir letras. Isso ficou claro? Anagrama sempre vai ter que ser letras distintas, diferentes. Na verdade, você só vai ter 3 cartões e a brincadeira é você embaralhar para ver quantas palavras podem ser formadas, certo? Então vamos lá. Eu posso fazer aqui o esquema dos traços. Por quê? Porque estamos no grupo 1. Por que estamos no grupo 1? Porque se eu troco a ordem das letras, a palavra ela é trocada. Então, se troca, troca, grupo 1. E se é grupo 1, eu vou utilizar esse esquema aqui como esquema de traços. Eu tenho 3 letras e quero palavras com 3. Mas onde está dizendo que tem que ser a mesma quantidade? Anagrama tem que ser a mesma quantidade do que está aqui. É só embaralhar, ok? Então vamos lá. A pergunta é a mesma. Foca aqui. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? 1, 2, 3. Tá, escolhi uma. Quantas opções sobraram para cá? 2. Escolhi. Quantas opções sobrou para cá? 1. Pronto. Então agora basta você multiplicar isso daqui. Vai dar 6. Tudo bem até aí? E agora não interessa, quando o assunto é anagrama, não interessa se a palavra via, não interessa se a palavra é boi, não interessa se a palavra é alô, não interessa. O que interessa é que a palavra tem 3 letras. Então a resposta sempre será 6. Agora olha só. Se eu tenho aqui a palavra Carlos, quantos anagramas podem ser formados? Bom, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, se anagrama garante que a quantidade que eu tenho é a mesma que eu quero, então é fato que anagrama é permutação. A quantidade é a mesma, concorda? Então você poderia, inclusive, fazer assim, ó, permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6 é 6 fatorial. E você poderia resolver isso aqui assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1. Mas vamos fazer a mesma coisa, só que no esquema dos traços. Então vamos lá. Pergunta é a mesma. Foca aqui e pergunta: quantas opções eu posso colocar aqui nessa posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escolhi. Quantas opções sobraram para eu colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Escolhi. E aqui? 4, 3, 2 e 1. Pronto. Agora você vai multiplicar 30, 120, 360, 720. Então a palavra Carlos ou qualquer palavra que tenha 6 letras terá 720 anagramas. Tudo bem até aí? Então, nesse tipo 2, quando nós temos a restrição de ser distinto, e você percebeu que anagrama nem precisa dizer que tem que ser distinto, você já viu que temos casos de permutação e estamos fazendo até aqui sempre com traços. Vamos para o tipo 3. Bom, esse tipo 3 você tem restrição. E qual é a restrição? Bom, é anagrama, você já sabe, tem que ser diferente. A restrição é no começo. Tem que começar com L. Nesse caso, nós vamos ver o seguinte aqui, ó. A palavra é bola. Foca aqui? Não. Você vai focar agora na posição que tem a restrição. Então presta atenção. Está dizendo que tem que começar com L. E aí, por coincidência, você ia focar no começo, mas aqui você é obrigado a focar no começo. Então, se a restrição está aqui no começo, eu destaco o começo. E aí eu pergunto: quantas opções eu posso colocar aqui no começo? Só tem uma opção. Eu não posso colocar O, nem B, nem A. Por quê? Tem que começar com L. Então eu só tenho uma opção. E aí já usei essa opção. E aí eu te pergunto: quantas opções nós temos aqui agora? 1, 2, 3. Sobraram 3. Escolhi. E aqui agora? Sobraram 2. Escolhi. Sobrou uma. Então nós temos 6 anagramas. Então olha só. Podemos inclusive escrever quais são eles aqui? Pode ser começando com B? Pode ser B-O-L-A, B-O-A-L, depois B-L-O-A, B-L-A-O e depois B-A-O-L, B-A-L-O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode dar uma conferida aí que não tem outra. Então, não vamos precisar fazer isso aqui não. O esquema do traço está funcionando até aqui, sim ou não? Então, nesse caso aqui, temos restrição começando. Agora, se liga no outro exemplo. Bom, nesse exemplo não é começando com L, é terminando com L. Então vamos lá. Eu tenho B-O-L-A para trabalhar e eu quero uma palavra com 4 letras. Onde que está a restrição? A restrição agora não está no começo, ela está no fim. Então, destaco aqui esse final. E aí, eu não vou mais perguntar aqui, eu vou perguntar lá. Então vamos lá. Quantas opções eu tenho para colocar nessa posição? Bom, tem que terminar com L, então aqui só me resta colocar L. Eu tenho apenas uma opção. Pronto, já usei ali. Agora sim, você foca aqui e aí faz a pergunta normal. Sobraram quantas para eu colocar aqui? 3. Escolhi. Sobraram quantas para eu colocar aqui? 2. Escolhi. E sobrou uma para colocar aqui. Quantas opções eu tenho? 6. Então, não interessa se a restrição é começando com uma letra, ou terminando com uma letra, ou tendo L na segunda posição, ou tendo L na terceira posição. Você sempre vai fazer a pergunta na posição que tiver a restrição. Tudo bem até aí? Então, próximo. Bom, agora se liga aqui, porque nós temos restrição no começo e no final. Ele está querendo saber o seguinte: começando com B e terminando com L. Vamos lá. Eu tenho B-O-L-A,
Eu tenho restrição no começo e restrição no final. E agora, começa a perguntar pelo começo ou pelo final? Tanto faz, porque é multiplicação, ordem dos fatores não altera o produto, mas vou começar aqui, ó. Quantas opções eu tenho para colocar nesta posição? Bom, tem que começar com B, então aqui só pode colocar B. Eu tenho apenas uma opção. Já usei. Tem outra restrição? Tem, aqui no final. Quantas opções eu tenho para colocar aqui nessa posição? Bom, tem que terminar com L. Então eu só tenho uma opção. Já usei. E agora, pergunta normal. Quantas opções sobraram para cá? Duas. Escolhi. E para cá? Uma. Escolhi. Prontinho. Isso aqui vai dar 2, ou seja, eu tenho apenas dois anagramas da palavra bola, começando com B e terminando com L. Quais são elas? B, O, A, L e B, A, O, L. Começando com B, terminando com L, eu só tenho duas. Então vamos lá. Quando nós temos aqui restrição no começo e no fim, então você foca nos dois e aí você faz a pergunta para os dois e qual você vai perguntar primeiro, aí fica a seu critério. Tudo bem até aí? Então, vamos para o próximo. Bom, nesse tipo 6, nós temos restrição implícita. Você não está vendo aí, mas tem. E a restrição não é o que você está pensando, não. Se liga aí, ó. Quantos números distintos de dois algarismos podem ser formados? Primeiro, eu já sei que o número que ele quer tem dois algarismos, mas quantas opções eu tenho? Ele não deu. Se ele não deu, eu estou livre para usar todos os algarismos que eu tenho. Quantos algarismos nós temos? São infinitos, não. Não confunda algarismo com número. Eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o zero. Eu tenho 10 e quero o número com 2. Então isso aqui é arranjo, concorda? A quantidade que eu tenho é diferente da quantidade que eu quero. Tá. Mas como que nós vamos fazer isso daqui? Se liga aqui agora, ó. Quantos números pares de dois algarismos podem ser formados com 1, 2, 3, 4 e 5? Tem alguma restrição? Explicitamente não, mas implicitamente tem. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 e quero números com dois algarismos. Arranjo. A quantidade que eu tenho é diferente que eu quero. Mas vamos lá. Se liga numa coisa. Onde que está a restrição aqui? Para um número ser par, a unidade tem que ser um algarismo par. Então, não está falando explicitamente, mas você sabe que quando falar de números pares, a restrição está na unidade. Nesse caso, eu não posso colocar nem o 1, nem o 3 nem o 5 aqui. Aqui eu tenho que colocar o quê? O 2 e o 4, certo? Então, quantas opções eu tenho aqui? Duas. E agora, quantas opções eu tenho aqui? Não são algarismos distintos, então eu posso colocar os 5. Logo, eu tenho 10 opções de números pares com esses dígitos aqui, certo? E se eu pedisse ímpares, bom, aí nós íamos mudar pelo seguinte, ó. Quantas opções eu teria então aqui? 1, 3 e 5. Eu teria 3 opções e aqui todas as 5, ou seja, 15. E de fato, olha, eu tenho 10 pares, 15 ímpares. E se não fosse, se não tivesse restrição nenhuma? Bom, aí eu teria 5 aqui e 5 aqui, 25. De fato, 10 mais 15, 25. Certo? Então, galera, esse tipo 6 é de restrição implícita. Você já sabe que não pode começar com zero, e se falar de par ou ímpar, a restrição está na unidade. Tudo bem até aí? Então, agora vamos para o tipo 7. Bom, o tipo 7 é o tipo de sempre juntas, nesta ordem. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui B, O, L, A. Se eu quero que B
e O estejam sempre juntas, e aí a gente vai lembrar aqui, ó, dos cartões com as letras. Se eu quero embaralhar, mas eu quero manter B e O sempre juntas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colar esses dois cartões de modo que nunca mais eles se separem, vão ficar sempre juntas. Então vamos lá. Se eu juntei aqui, eu também tenho que juntar o traço. E agora a questão é a seguinte, presta atenção aqui, hein? Ó, vou fazer a mesma pergunta. Foca. Vamos focar aqui. Porque aqui não está falando que tem que começar, tem que terminar, certo? Não tem que começar com BO e nem terminar com BO. BO pode estar em qualquer posição, contanto que elas estejam sempre juntas e nesta ordem. Então, quantas opções eu tenho aqui? Uma. Aqui vai contar como uma opção só, porque agora juntou. Uma, duas, três. Pronto, escolhi. Quantas opções sobraram para cá? Duas. E quantas opções sobraram para cá? Uma. Então, quantos anagramas podemos formar com a palavra bola com B e O, sempre juntas e nesta ordem? 6. Entendeu o esquema? Então, o que mudou aqui? O que mudou é que quando falar que tem que ficar sempre juntas, você não vai ter mais 4 letras, porque você vai juntar. Vai ter apenas três opções. Da mesma forma que os traços não serão 4, serão 3 para encaixar com ali de cima. Tudo bem até aí? Então vamos agora para o tipo 8. Bom, o que aconteceu aqui agora? Eu tirei o nesta ordem. E aí vai mudar. Então presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Vou resolver como se tivesse nesta ordem. Se liga. Eu tenho B, O, L, A. Como eu quero B e O juntas, pronto, juntei. Então agora eu tenho 3 e quero 3. Ó, tá vendo que é tudo a mesma coisa do tipo anterior, nesta ordem. Ó, quantas opções eu tenho aqui? 3. Escolhi. E aqui? 2. E aqui? 1. Só, galera, que presta atenção. Se tivesse sempre juntas e nesta ordem, a resposta estaria aí, 6. No entanto, não tenho nesta ordem. E aí você vai ter que escrever aí. Quando não tiver o nesta ordem, o que vai acontecer aqui? Ó? Se liga. Você poderá ter o B e o O nesta ordem, mas pode ser também nessa ordem aqui. Por quê? Porque não está falando B e O nesta ordem, então pode ser B e O e B. Então você está vendo que aqui também vai alternar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer da forma que você faz com nesta ordem. No entanto, a sua resposta não vai ser 6. Por quê? Porque 6 opções eu tenho para BO. E para OB eu tenho mais 6. Então eu vou ter 6 mais 6, 12. Só que como que eu vou fazer essa conta aqui? Presta atenção. Eu vou fazer o esquema assim, ó. Acho a resposta e como não tem nesta ordem, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Quantas letras tem aqui no juntas? Não são duas? Então eu vou multiplicar por 2, mas eu não vou multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 2 fatorial. Por quê? Porque elas estão alternando. Só que 2 fatorial é 2 mesmo. E 6 vezes 2, 12. Certo? Tá. Mas olha só. Pode acontecer do seguinte, ó. Esse poderia ser assim, quer ver? Eu quero B, O e L sempre juntas. Então, ó, B, O e L, sobrou só o A. Então, agora, galera, eu tenho quantas aqui? 2 opções para cá e uma opção para cá. A resposta é 2, mas é a resposta final? Não. 2 é se fosse sempre juntas nesta ordem. Só que eu tenho, presta atenção, eu tenho 2 opções com B, O
L, mas eu tenho duas opções com B, L, O. Mas eu tenho duas opções com L, B, O. Inclusive, eu tenho duas opções com L, O, B. Certo? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui duas opções com O, L, B e O, B, L. Então, quantas opções que eu tenho todo aqui, galera? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 12. E como é que nós vamos achar 12 sem fazer isso daqui? Da seguinte forma: eu tenho 2 e vou multiplicar. Quantas letras eu tenho aqui? Eu não tenho 3 letras? Então eu vou multiplicar por 3? Não. Eu vou multiplicar por 3 fatorial. E 3 fatorial é 6. 2 vezes 6, 12. Tranquilo? Então, nesta fase 8, nós temos o sempre juntas, que é diferente da fase 7, que é sempre juntas e nesta ordem. Qual é a diferença? Que quando não tem nessa ordem, você tem que multiplicar o resultado pelo fatorial de quantidade de letras que foram juntas. Beleza? Então agora vamos para o tipo 9. Bom, esse tipo 9, você está percebendo que você tem letras repetidas. E aí vai acontecer uma zebra. Se liga. Só que antes, eu não vou fazer Ana, não. Eu vou fazer Ane. Então, olha só. Eu tenho Ane. Pode ser assim. Pode ser assim e assim. Começando com E. Pode ser assim e pode ser assim. Quantas opções eu tenho? 6, claro. 3 fatorial, 6. No entanto, não é a palavra ane. Eu só fiz isso para você enxergar. É a palavra ana. Então, onde tem e, eu troco por a. Ó, e, troco por a. E, a. E, a. E aí, olha a zebra que vai acontecer. Ana já está aqui. Repetiu. A-A-N. A-A-N. Repetiu. N-A-A. N-A-A. Repetiu. Então, era para ter 6. No entanto, como eu tenho letras repetidas, eu tenho apenas 3. E como que você vai fazer isso daí? Se liga. Você vai fazer normal. Vamos lá. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? 3. E aqui? E aqui? Então, ao todo, só que aí é que vem a mágica, presta atenção. Por ter letra repetida, você vai ter que dividir. Vai ter que dividir por quanto? Qual letra que está se repetindo? É a letra A? Quantas letras A nós temos ali? 2. Então você vai dividir por 2. Só que não são 2 letras, é 2 fatorial. E nesse caso, quanto que é 2 fatorial? Não é 2? 6 dividido por 2, 3 de fato, nós achamos 3. Certo? Agora, se liga nesse esquema. A palavra arara. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho então aqui 5, 4, 3, 2, 1. 120. Só que não é 120 porque tem letras repetidas. E o que nós vamos fazer aqui então? Vamos ter que dividir. Qual a letra que está repetindo? O A. Quantas letras A nós temos? 3? Então, 3 fatorial. Qual outra letra que está repetindo? O R. Quantos R's nós temos? 2. 2 fatorial. E nós já vimos como calculo isso aqui lá no momento lá do fatorial. Vamos lá então? 120 dividido por 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2. Aqui vai dar 120 dividido por 12, 120 dividido por 12, 10. Então a resposta é 10 anagramas. Entendeu? Então, nesse tipo 9, nós temos letras repetidas.
você acha normal, mas você divide pela quantidade de letras repetidas em fatorial. Tudo bem até aí? Então, agora, por fim, vamos para o tipo 10. Bom, então, nosso tipo 10, nós estamos falando agora de permutação circular. Observe que nós temos a expressão roda. Sempre que tivermos aqui uma situação em que envolva roda, círculo, mesa redonda, estamos falando de permutação circular. E aí é mais fácil. Como é que nós vamos fazer aqui? Não são 5 crianças? Então você vai colocar 5 fatorial e dividido por 5 sem o fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 5. Nesse caso aqui, teremos 24. Tudo bem até aí? E se eu dissesse que eram 6 crianças? Então, 6 fatorial dividido por 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 6. Então, teríamos aqui 120. Tudo bem até aí? Então, galera, grupo 1, lá se foram os 10 tipos. Vamos agora para o grupo 2. Lembrando que estamos falando de análise combinatória. Você tem que fazer análise em cada questão, você tem que fazer análise. O que eu fiz aqui foi separar 10 tipos mais comuns, que mais caem em prova, para você ir se familiarizando. Mas podem ocorrer situações que fogem desses 10 tipos. Por isso, recomendo que você faça muitos exercícios para você ter experiências diferentes com a análise combinatória. Beleza? Vamos então agora para o grupo 2.